Decisão é tomada no Flamengo, vamos comentar sobre isso, passar todos os detalhes para vocês. Tem novos desdobramentos sobre essa situação do Pedro, revelação de bastidores por conta do Pedro Ivo Almeida, do Caê Mota, trazendo mais informações, tem muita coisa pra gente tratar. Tem o Wendel, Matheus França, um monte de coisa. Então você que tá aí, meu querido, dá aquela moral de sempre. Se inscreva no canal, tem um botão logo aqui embaixo do vídeo escrito inscrever-se. Clica nele, se inscreve, aciona o sino, deixa o teu like. Eu preciso da tua inscrição pro canal crescer mais e mais. Belezinha? Tranquilão? Se inscreveu? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, meu querido. E o negócio é o seguinte. Primeiro, a gente vai começar sobre a questão dos novos desdobramentos dessa confusão do Pedro no vestiário do Flamengo na partida de ontem entre Flamengo e Atlético Mineiro, então presta bastante atenção. Pois é, se você achou que era só aquilo, não foi só aquilo não. O que acontece é o seguinte, no momento em que o agressor, o Pablo Fernandes, deu o soco na boca do Pedro, o Gerson, sim, o nosso Coringa, o Vapo, chegou na hora, empurrou o Pablo Fernandes contra uma parede de drywall e falou: você tá ficando doido, cara? Você tá ficando maluco, cara? Batendo no peito, você tá louco? Inclusive, o Pedro Ivo Almeida informa aqui na sua matéria na ESPN que as agressões, ele escreveu exatamente isso, não tô inventando loucura da minha cabeça. As agressões do preparador físico só não continuaram porque o Gerson se meteu entre o atacante e o preparador físico, evitando uma cena ainda pior. Olha isso. Olha o grau de gravidade que poderia ter acontecido com o Pedro. E aí tá aqui, ó. Chamado por Thiago Maia, que estava ao lado de Pedro na hora do soco, o Coringa rubro-negro, que estava de costas e não chegou a ver o momento exato do golpe, se aproximou, segurou o Pablo Fernandes pelo colarinho da camisa e empurrou com força em uma parede revestida de drywall. O empurrão foi tão forte que danificou a parede. Assustados e nervosos, os atletas presentes repetiam que o preparador estava maluco. O tumulto chamou a atenção de outros jogadores do Flamengo que não estavam ali no vestiário. Outros integrantes da comissão técnica e dirigentes que chegavam na sequência ao vestiário com a boca ensanguentada, Pedro repetia que Pablo era um inconsequente. Em choque, o grupo não teve muita reação. Vamos lá, seguindo aqui. O técnico Sampaoli não chegou a presenciar a cena e convocou a tradicional roda de oração na tentativa de acalmar os ânimos. Pessoas ouvidas pela reportagem relataram que o treinador não tinha dimensionado o tamanho do problema, sem ser informado exatamente do soco, agiu apenas tentando desfazer uma confusão vista até então como normal. Então o Sampaoli, ele chega no vestiário, e aí alguns atletas ficaram chateados pelo comportamento dele, mas ele chega meio em choque. Ele chega meio atônico ali, sem entender o que estava, acontecendo. Revoltado, Pedro disse que não ia deixar o caso por isso mesmo e que prestaria queixa na delegacia mais próxima. Policiais presentes ao Independência foram chamados por dirigentes do Flamengo ao vestiário e iniciaram as orientações ao atacante para que o boletim de ocorrência e o exame de corpo de delito fossem realizados, galera. E aí, a gente tem aqui a parte do GE, além do Gerson empurrar o Pablo Fernandes, ele ficou repetindo que o Pablo Fernandes era maluco porque que ele havia feito aquilo. Ó. Você está maluco? Fica quieto, né? Inclusive o Pedro falou assim: esse mau caráter me deu um soco no rosto. E aí tem a participação do Gabigol, tá? O GE traz qual foi a reação do Gabriel também. Vamos conversar agora sobre isso. Ao ouvir o relato de Pedro, Gabigol se aproximou para conversar com o companheiro.
Logo depois, o vice de futebol Braz e diretor executivo Bruno Spindel entraram no vestiário e viram a cena. Os dirigentes não presenciaram a agressão. Então a gente tem a ESPN e o GE. Globo trazendo a informação que eles não viram. Eles viram depois, né? Que o Pedro estava ali e acabou com a boca ensanguentada, tá? O restante do elenco demonstraram solidariedade ao Pedro e repetiam que estavam com o atacante nessa situação. O papel do Gerson no Independência na noite de sábado consolidou o jogador na posição de liderança do elenco, segundo o Globoesporte.com. Ele também havia acalmado os ânimos quando Gabigol e Marcos Braz discutiram asperamente no vestiário do Maracanã, no intervalo da vitória sobre o Fortaleza no último dia 1º. Lembra? Teve aquela discussão do Marcos Braz com o Gabigol. Foi o Gerson também que separou os dois ali, né? E evitou até que o pior, sei lá, enfim, se pudesse acontecer. Então o Gerson, mais uma vez, dessa vez até salvando o Pedro ali de mais ferimentos que poderiam ocorrer no rosto dele, porque realmente estava incontrolável esse preparador físico do Flamengo, esse Pablo Fernandes, beleza? E aí, o Eric Faria traz a informação aqui que o que parecia impossível, que era uma possível permanência do Sampaoli, Pablo Fernandes vai ser demitido, tá? Não tem jeito, isso aí é questão de tempo até o Flamengo anunciar essa saída oficial. E o Sampaoli, por ter encarado o Flamengo como um grande desafio na vida, pelo Sampaoli ter o sonho de treinar o Flamengo, sonho de ser campeão com o Flamengo, ele está disposto a seguir, mesmo sem o seu grande amigo e braço direito, Pablo Fernandes. E o clube tem o interesse na sequência do trabalho do técnico. A grande incógnita que tinha nesse momento era se o Sampaoli, sobretudo depois do texto que ele botou no Instagram, ficando ali em cima do muro, teve até um camarada que, eu esqueci o nome dele, acho que é Rogério, alguma coisa, perdoe se eu esqueci o teu nome, comentou: Pedrão, você tem que aprender a interpretar texto. Então eu queria interpretar como você falou que eu tenho que aprender a interpretar texto, porque eu interpretei que o Sampaoli ficou na neutralidade, né? Ele não se posicionou veementemente a favor do Pedro, muito menos a favor do Pablo Fernandes. E isso para mim foi até um equívoco dele. Não é só eu que acho isso não, tá? Vários jornalistas renomados também pensam a mesma coisa que eu e não teria problema nenhum eu dar uma opinião contrária a eles. Então, se eu não sei interpretar, os outros também não sabem, porque tem um monte de gente falando a mesma coisa que eu, tá? Mas um abraço pra ele, que, enfim, não vou entrar em discussão com o inscrito aqui do canal, um abraço pra ele, tá? E aí, o Sampaoli, por encarar o Flamengo como um grande projeto na vida dele, por ele amar a cidade do Rio de Janeiro, ele tem casa no Rio de Janeiro, tá? O que parecia impossível pelo clima e coisa e tal, parece que a poeira abaixou um pouco, tá? O Braz com o Landim conversaram com o Sampaoli, né? O Landim não tá aqui no Brasil, mas certamente ligou para conversar e coisa e tal. Mas o que parecia impossível, parece agora que vão dar prosseguimento no trabalho do Sampaoli. Aí tá aqui, ó. Segundo o Pablo Rafael, a diretoria do Flamengo tenta ter o máximo de privacidade para resolver questões internas. A divulgação só deve acontecer quando o futuro de todos os envolvidos estiver definido, por isso que o Flamengo até agora não soltou uma nota explicando o que de fato vai acontecer, então são informações que a imprensa vai publicando por enquanto. E aí, eu quero que o Sampaoli permaneça. Eu vi até algumas pessoas, calma que tem outros detalhes pra gente passar pra vocês. Eu vi até algumas pessoas comentando: pô, Pedrão, tu quer Ceni no Flamengo? Tu tá ficando doido? Eu quero Ceni aonde? Vocês estão ficando loucos? Eu não quero Ceni, não quero Tite. Eu acho que o trabalho do Sampaoli vem evoluindo. Inclusive, eu tava conversando com o Papa na live que eu fiz no canal dele. Acho que o trabalho do Sampaoli, não só na questão tática, na questão física também vinha evoluindo. Porque se o Flamengo venceu o jogo ontem, é porque ficou inteiro fisicamente para a parte final da partida. O que não aconteceu com o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro, jogo deles contra o Flamengo, é final de Copa do Mundo. Então os caras correram ali o primeiro tempo todo, pregaram no segundo, o Flamengo sobrou fisicamente no segundo. Então tem... O Pablo Fernandes, tira aí, não tô falando do episódio do soco, ele vinha fazendo até então bom trabalho na preparação física do Flamengo, mas ele deu o soco no Pedro e aí inviabiliza
qualquer possibilidade de ele continuar no Flamengo. Inclusive, tem informação que apesar do soco que o Pedro levou, o Pedro deve ser multado, tá, gente? Pela diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo não vai anunciar isso agora, até porque ela quer resolver o grosso da situação, que é a situação do Pablo Fernandes, se o Sampaoli fica, se o Sampaoli não fica. Tem um jogo decisivo na próxima quinta-feira, então a diretoria do Flamengo vai resolver essa situação toda e aí vai ver se pode aplicar uma multa ao Pedro. Eu acho que isso não vai acontecer, tá? Eu acho que o que vai acontecer é uma questão de feeling. Eles vão sentar com o Pedro, vão conversar, tá? E vão pedir para que ele pare com essa situação também de ele ficar de biquinho no banco, tá? Por que eles não vão aplicar a multa? Porque o cara tomou um soco na cara. Aí eu vejo muita gente falando, pô, e daí que tomou soco na cara? Ele foi indisciplinado, ele tem que ser multado. Gente, as coisas não são simples assim. Entendeu? As coisas não são simples. O cara tomou um soco no ambiente de trabalho. Aí logo após o cara tomar um soco, tudo bem, ele errou, ele foi indisciplinado, mas nada justifica o soco. Aí logo após o cara tomar um soco, você vai lá e toma-lhe uma multa também. Não é assim. Não funciona assim. Entendeu? Então isso aí não acho que vai acontecer, mas pode ser que aconteça. Vamos ver aí, né? O Vene publicou essa informação, mas eu tenho informação um pouco diferente. Vamos ver, a gente atualiza vocês. A relação do Sampaoli com o Pablo Fernandes, ela extrapola o campo e bola. Eles se conhecem há muitos e muitos anos, eles são amigos de longa data, informa aqui o Eric Faria, tá? O Pablo Fernandes, além de trabalhar com ele no Flamengo, trabalhou com ele no Santos, no Galo, no Marseille, no Sevilha, tá? Ele trabalha com o Sampaoli desde 2019, ele não começou a carreira trabalhando com o Sampaoli, tá? Mas ele vai ter que abrir mão e, ao que tudo indica, a decisão do Sampaoli, tá? Até a ESPN bota aqui, Sampaoli não deseja sair do Flamengo. Além disso, os líderes do elenco do Flamengo, que é essa galera, o Gerson, o Davi Luiz, o Gabigol, essa galera de mais influência ali nos bastidores do Flamengo, sinalizaram que não teria problema de seguir com o argentino no comando. Marcos Braz, por sua vez, também informou que conta com o treinador para que o trabalho seja continuado. Ou seja, em relação ao Sampaoli, os atletas querem continuar com o Sampaoli, a diretoria quer e o Sampaoli topa abrir mão do seu preparador físico, ele entende realmente que foi uma grande pisada na bola. Então, o que parecia insustentável, tá? Parece que a diretoria do Flamengo conseguiu contornar. Para mim é a melhor decisão, tá? Até porque o trabalho vem evoluindo agora. Resolvida essa situação do preparador físico, da permanência do Sampaoli, coisa e tal, precisa-se ter uma conversa com o Pedro. Por quê? A insatisfação do Pedro não é só com o preparador físico, não. Isso aí foi a briga que eles tiveram. A insatisfação do Pedro é com o Sampaoli, que não vem utilizando ele nas últimas partidas, nos últimos jogos. Inclusive no texto que o Sampaoli publica no Instagram, ele fala ali em razões existentes que não devem ser comentadas nesse momento. Ou seja, ele tem um entreveiro ali com o Pedro e isso vai ter que ser sentado, vai ter que ser conversado. E outra coisa, lembremos que o Flamengo não é uma coisa só. Ah, porque os jogadores não querem. Ah, porque os jogadores ficaram aborrecidos com o Sampaoli. Ah, porque os jogadores querem que o Sampaoli permaneça. Isso aí não é os 30 atletas vão lá na urna e votem sim para Sampaoli ficar. Não. Existem grupos dentro do Flamengo, assim como existem grupos em qualquer ambiente de trabalho. É normal, não estou falando que é panela e coisa e tal. É normal que exista isso. E alguns atletas entendem que a melhor coisa a ser feita é a continuidade do trabalho e outros atletas não estão satisfeitos com o Sampaoli, como é o caso do Pedro. O Pedro faz parte, que não está insatisfeito com o Sampaoli porque não vem entrando. Então não é uma coisa só, por isso que senão fica parecendo papo de maluco. Ah, os jogadores não querem. Ah, agora os jogadores querem. Não é que a notícia muda, é que não é uma coisa estática, uma coisa só. Entendeu? Mas se a diretoria quer, o técnico vai permanecer. E se ele quer, ele vai permanecer.
Porque quem manda é a diretoria, e aí até falta de comando da diretoria que deixou a situação chegar até onde chegou. Tá? Então, a decisão tomada, vai ter a reunião ainda para oficializar a situação. O Flamengo vai soltar daqui a pouco uma nota oficial para confirmar isso em papel timbrado, tá? Mas a decisão de momento é que o Sampaoli permanece no Flamengo. E aí não teremos Rogério Ceni, não teremos Tite, mas se o Sampaoli porventura disser na reunião, olha, não abro mão do Pablo e coisa e tal, aí eles vão atrás do Rogério Ceni, tá? Essa informação, inclusive, o próprio Mauro comentou na Jovem Pan. Então, o clima que parecia insustentável, parece agora que o treinador deve permanecer no Flamengo. E segura a onda, galera, porque tem informação sobre o Wendel, tem informação da venda do Matheus França também, que viraram até, digamos assim, notícias secundárias, né, diante a loucura que a gente está vivendo hoje com esse dia do Flamengo, beleza? Mas vamos lá, tá aqui a informação do Vene Casagrande. O Flamengo aumentou a oferta ao Zenit da Rússia pela contratação de Wendel e aguarda uma resposta dos russos, galera, beleza? Os valores giram em torno dos 15 milhões de euros. A proposta inicial foi de 12 milhões de euros e foi recusada. A informação que eu tenho é que foi de 13, o GE tem a mesma informação e foi recusada. Esses 15 milhões de euros que o Flamengo está oferecendo pela contratação do jogador não é o montante, não é a quantidade de dinheiro que o Zenit deseja e nem é a forma de pagamento que o Zenit quer. Mas o Flamengo ainda vai continuar tentando, aliás, vai continuar tentando até quarta-feira, porque quarta-feira a janela de transferências se fecha e aí não tem mais como contratar jogador nenhum. A quantidade de valor que o Zenit quer são os tais do 20 milhões de euros pelo jogador. Mas o Flamengo entende que é um jogador que, apesar de ser bom jogador, tá num clima desgastado no Zenit, o atleta quer vir pro Flamengo, é um jogador que não se reapresentou, então naturalmente esse valor cai, né? E eu acho, sinceramente, uma loucura o Flamengo pagar 20 milhões de euros pelo Wendel. Eu acho que 15 tá muito bem pago da parte do Flamengo. Abre mão de direitos econômicos, compra só, sei lá, 75%, dá um jeito aí, mais 20 milhões de euros, e o Flamengo não pode ultrapassar o seu teto, até para não ferrar a sua saúde financeira. E aí, uma situação que no meu... Eu já, ó, vocês lembram que eu venho falando isso com vocês. Gente, o Matheus França não entra. O Matheus França não joga, isso tá esquisito. Pois é, tava muito estranho essa história aí do Matheus França. É muito esquisito, eu já vinha falando aqui no canal e tá aqui, ó. Valores da venda de Matheus França do Flamengo ao Crystal Palace. O Matheus França tá vendido, tá? No meio dessa loucura aí, eu acho até um grande erro essa venda nesse momento, se não trazer ninguém, porque pra mim o Matheus França é um jogador que tem um enorme potencial técnico. Potencial técnico extraordinário. Tem o Matheus França. E aí, tá aqui, ó. Valores da venda do França ao Crystal Palace são 20 milhões de euros, 104 milhões de reais fixos, beleza? Então o Flamengo vai receber 20 milhões de euros, enquanto as parcelas eu não sei, tá? Aí isso aqui pra mim é uma piada. São 5 milhões de euros o que o Flamengo vai receber caso o Matheus França se torne bola de ouro. Eu não tô querendo desprezar o futebol do rapaz, até porque eu acho que ele é um grande jogador, tá? Mas, gente, sinceramente, porra, vai virar bola de ouro? Realmente vai ser difícil o Flamengo receber esses 5 milhões de euros. E vai lembrar que o Flamengo bota aí 20% de mais-valia. Então, numa futura venda, e é provável, aí sim, beleza, eu acho que essa venda deve acontecer. Se ele destacar no Crystal Palace, ele deve ir para um outro clube melhor lá na Inglaterra e coisa e tal. O Flamengo recebe 20%. Eu achei uma boa venda, no entanto... eu só sou contra a venda se não trazer ninguém. Se não vier ninguém, aí eu sou contra essa venda aí. Porque eu acho que o Matheus França é um jogador espetacular que o Flamengo tem no time do Flamengo, que o Flamengo tem no seu elenco e que acabou não sendo utilizado muito aí pelo Sampaoli, tá? E acho que tá casada essa venda com a vinda do Wendel. Ainda bem, porque saiu a notícia da venda e depois veio a informação do Vene sobre o Wendel, tá? Quem deu a primeira venda do Wendel foi o Caio Mota, tá? Sendo justo com o companheiro. Se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixe o teu like, tamo junto, Soluções Brunegras.